Hola, alumnos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Qué te pasas? ¿Todos bien? Qué bueno, yo estoy bien acá. Espero que su familia también esté muy bien, ¿vale? Y hoy empezaremos más una clase de español, ¿vale? Sean muy bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy estudiaremos un poquito sobre la comprensión lectora. Entonces vamos a leer un texto, después vamos a compreender el texto. Vamos falar sobre esse texto, compreender o que ele nos traz de conhecimento e também relacionar com o período que nós estamos vivenciando, né? Com o nosso dia a dia, ¿vale? Entonces vamos juntos a leer el texto. Entonces, queridos, antes de nosotros empezarmos la lectura, vamos a la corrección de la actividad, ¿vale? Entonces, yo he recibido unas actividades de unos alumnos, pero muchos no me enviaron, ¿vale? Entonces, vamos a corrigir. Em la página 16, eu deixei esse texto para vocês fazerem a leitura, né? O texto fala sobre internet, sobre atualidade, né? Computador, como que os computadores eles nos ajudam, mas também muitas vezes podem atrapalhar a nossa aprendizagem, certo? Aí vamos lá, correção. Questão 1. No dedicando-los excessivas horas, utilizando-los de forma inteligente, el fragmento, el termo destacado se refere a frase foi tirada do texto e o que está em destaque é na palavra utilizando-los, esse los está destacado, tá? Então, a gente só precisa lembrar que em espanhol esses verbos, o pronome vem sempre junto com ele, apocopado, né, que a gente chama. Em português, nós separaríamos com hífen os pronomes do verbo. Aqui, no entanto, quando o verbo está no gerúndio, certo? O pronome vem sempre depois dele juntos, então formando uma única palavra. Utilizando-los. Esse los, ele faz referência a algo que já foi mencionado no texto, que foi falado antes. Então, a que ele se refere? A los chicos, ordenadores, los pequeños, los padres ou los problemas? Isso mesmo, muito bem. A los ordenadores. A gente não pode utilizá-los de forma, né? A gente precisa utilizá-los de forma inteligente. E o que é que nós estamos utilizando no texto? Os ordenadores ou computadoras, ¿vale? Na 2. De acuerdo con el texto, la expresión rechazo previo de la tecnología significa. Então, rechazo previo de la tecnología. Já está dizendo que é algo prévio, antecipado, né? Que a gente concebe antes. Então, a questão correta, a alternativa correta aí, seria oposição preconcebida hacia tecnologia. Então, é a gente se opor à tecnologia mesmo antes de usar, né? De conhecer seus usos, certo? En el texto se habla del uso del ordenador. Ordenador é um sinônimo de computadora. Então, muitos países chamam ordenador, mas outros chamam computadora, tá? En la página 17, con respecto a la edad adecuada para introducir a los chicos en la informática, el texto se afirma que. Então, qual é a afirmação correta? No caso, aí a letra A. La época ideal suele situarse en el preescolar, período em que estão abertos e dispostos a aprender sem prejuízos. Então, na idade pré-escolar, as crianças estão, né, com a mente mais aberta, eles aprendem mais rápido e essa aprendizagem não traz tantos prejuízos. Na 5, tem um diálogo, né, entre a abuela é a avó, então a avó escreve: Que tal el fim de semana? Como estás? Ela escreve dando ponto em tudo para separar as palavras. Aí a neta responde: Abuela, sabes que existem os espaços no? Que espaços? Então, ela não está dominando 100% a tecnologia, né? O WhatsApp. WhatsApp em espanhol. WhatsApp. WhatsApp.
tá? E aí pede para vocês responderem sobre o uso responsável da tecnologia e apontar aspectos positivos e negativos, né? Então, a gente tem como elemento que é positivo a interação que a gente acontece, né? Mesmo que distancialmente. Tem a facilidade ao conteúdo escolar, a gente consegue estudar, muita informação, certo? Também nós temos, mas às vezes nós temos um problema. Quando a gente não tem restrição, a gente usa demasiadamente, tá? A gente usa indevidamente também, pesquisando coisas desnecessárias que não vão nos acrescentar em nada. Então, o uso da tecnologia, ele tem esses dois, né, pontos. Na verdade, vários pontos, positivos e negativos, tá? E aí, empezamos agora a lección 2 na página 18, onde nós temos um texto, tá? Então, vamos a ler o texto juntos, ¿vale? Abram seus livros para a leitura contextualizada, ¿vale? E o tema da lección 2 é fobia social, que é fobia social, minha gente. Abaixo da imagem, nós temos uma frase, vamos ler juntos. La timidez excesiva, la inhibición y los temores de sentir vergüenza interfieren con la vida diaria y en lugar de disfrutar de las actividades sociales, las personas que sufren de fobia social probablemente les teman y las evitan de plano. Então, já dá para identificar pela imagem, pela frase, que a fobia social é o medo de estar em público, né? De estar em meio à sociedade, de estar no lugar onde tem muita gente, de ter interação. E isso não é algo tão simples e muita gente tem, não é? Então a gente vai fazer essa leitura para a gente entender o que é essa fobia social. Tá? A pergunta: que é a fobia social? Vamos ler. La fobia social es una ansiedad caracterizada por un miedo que la persona presenta en situaciones sociales o actuaciones en público. Cuando ocurren las situaciones sociales no esperadas, el individuo convive con una preocupación constante y teme que los demás lo analicen como una persona ansiosa o tonta. Además, estas personas pueden tener miedo a realizar cualquier tipo de actividad, por ejemplo, hablar en público, escribir, comer, beber o incluso cruzar una sala porque creer que las personas sentarán de su nerviosismo, tiemblan la voz a las manos y o porque pueden equivocarse al hablar o no saber qué decir. Los síntomas más comunes son palpitaciones, temblores, sudoración, sentir el estómago revuelto, falta de aire, rubor y confusión. En muchas situaciones, sienten angustia y malestar. Siendo así, limitan las posibilidades de desarrollo personal y afectan la calidad de vida en nivel laboral, ocio, relaciones con los demás y rendimiento académico. Suele aparecer en la adolescencia con una gran timidez, incluso se afirma que el problema puede presentarse desde niños en consecuencia de una experiencia estresante, humillante o de ridículo. El Servicio de Asistencia Psicológica posee un programa de tratamiento para ayudar a las personas con fobia social para superar este problema. Entonces, que é a fobia social? Este medo de falar em público, escrever, comer em público, passar no lugar que tem muita gente. Então, isso causa uma certa vergonha, timidez na pessoa, e ela começa a ter realmente os sintomas, de palpitação, tremores, suor excessivo, sentir o estômago, dando voltas, aquele enjoo, aquela ânsia de vômito, falta de ar, fica confuso, não sabe o que dizer, treme nas palavras. Isso é muito comum na adolescência, que é a idade de vocês, certo? Por quê? Porque a gente está formando a nossa identidade e a gente realmente sente uma vergonha de estar em público, tá? Mas isso também pode ser desenvolvido nessa grande timidez por algum trauma, que
a gente possa ter passado antes, na infância, por exemplo, ou uma humilhação muito grande, uma experiência muito estressante, uma situação que deixou, né, você numa situação de ridículo. Então, isso causa essa timidez exagerada, né, essa fobia social, que é o medo forte de ser julgado pelos outros. Então, a gente se preocupar com o que o outro vai pensar de nós, a gente se sentir impotente, a gente se sentir, na verdade, na situação ali, incapaz, né? Ter esse medo, essa preocupação quando vai acontecer um evento, ficar distante onde tem pessoas, ter dificuldade para amizades também e acaba prejudicando, né, a nossa vida, o nosso desenvolvimento pessoal, porque acabam afetando a nossa qualidade de vida, tá? A gente não consegue desenvolver. E aí vocês têm na página 19 e 20 uma atividade de compreensão lectura. Então, vocês vão ler o texto mais uma vez, né, sozinhos, em casa, e vão responder a atividade, certo? A questão 6, nós temos aí uma imagem, e aí tem bem escrito no centro, los síntomas entre las características más relevantes de quienes padecen con fobia social se encuentran. São os principais sintomas que uma pessoa que sofre de fobia social tem, tá? Então, nós vamos partir do uno. Los fóbicos sociales aborrecen fiestas y reuniones. En estas situaciones suelen ponerse cerca de la puerta o encargar-se de discretas tarefas que lhe permitem huir de la situación. Então, eles ficam aborrecidos num lugar que tem muita gente. Então, eles deixam de ir para esses lugares ou se vão, ficam quietinhos num cantinho, né? Eles se excluem um pouco. 2. Son reticentes a visitar centros de esparciamento ou lugares de entretenção massiva, lugares que tem muita gente, né? Muita gente se divertindo, muita gente brincando. Geralmente eles são resistentes, eles não gostam. 3. Evitam a toda custa ser apresentados em público. Então, eles evitam estar se apresentando em público, falar em público. 4. Notor incomodidade ao ser observados. Então, ele se sente incomodado quando é observado por alguém, tá? 5. Pânico cênico e terror a dirigir-se a um público ou grupo de amigos. Então, quando ele vai falar para muitas pessoas, ele se sente intimidado, né? Ele começa a sentir o pânico. Aversión a realizar chamadas telefônicas e realizar trâmites. Então, ele não gosta de falar no telefone, não gosta de aparecer, não quer gravar nenhum vídeo nas tarefas, né? 7. Dificuldade para ser valer seu ponto de vista e reclamamos frente a um problema. Então, geralmente, essas pessoas, eles têm uma opinião, têm uma decisão, mas eles não gostam de dividir, né? Eles sentem medo ou têm dificuldade para fazer essa divisão do seu ponto de vista. Tendencia a reruir espaços cerrados onde há gente. Então, ele tem tendência a não ir nesses espaços fechados onde tem muita gente, né? Onde tem muitas pessoas, tá? Depois disso, né, nesses sintomas, vocês vão olhar para essa imagem de novo, ler sobre os sintomas, tá? E vocês vão exemplificar. Vocês vão escolher os sintomas, 2, né, desses sintomas, e falar dessas dificuldades, tá bem? Então, você pode, por exemplo, escolham os 2 sintomas e digam a consequência desses sintomas para a vida da pessoa, né? Por exemplo, eu he elegido el 7, que é a dificuldade, né, de fazer chamadas telefônicas. Então, ele vai sentir o quê? Né? Ele vai ficar introspecto, ele vai ficar em silêncio, ele não vai conseguir se expressar, e isso é uma consequência, tá? Então, escolham 2 sintomas e coloquem 2 consequências. A 7, vocês vão dizer, né, fazer uma busca, aí, na verdade, vocês vão pesquisar na internet, porque nós vamos dividir somente na próxima aula, e dizer, né, o que a gente pode fazer para superar essas fobias sociais, né? Depois, nosotros tenemos dialogando, medo de cucaracha, né, medo de barata, certo? Um diálogo entre Manuela e Juanito, que é seu irmão. Então, vocês vamos a ler.
Ai, caramba, que miedo, veo una cucaracha. Oye, Manu, no tengas miedo, ya te ayudo. ¿Dónde está? Debajo de la alfombra, cerca del sofá. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes, estoy aquí, pero ele no está. Se foi a la calle, no seas miedosa. Gracias, se haya outra, eu te llamo. Las cucarachas me dão medo. Então, no diálogo, a Manuela está com medo de barata e a barata está embaixo da almofada do sofá, né, perto do sofá. Só que quando o Juanito chega, a barata já tem ido embora, né, e ela agradece por conta dele ter salvo ela dessa cucaracha, vale? E aí, na página 21, nós vamos a escrever um diálogo utilizando as palavras do requadro, vale? Então, vamos escrever um pequeno diálogo usando as palavras fobia social, ansiedade, personas, psicólogo, medo, público e atividade, tá? Pode ser um diálogo baseado no diálogo de Manuela e Juanito, vale? Então, as tareas vosotros van a realizar e me enviar hasta a próxima classe, vale? Então, nossa aula é na semana que vem, na quinta-feira, então até quarta-feira vocês me enviam a atividade, vale? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no PV, tá bom? Pra gente solucionar. Hasta nuestra próxima classe, beijos e hasta luego.